te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Novamente nos encontramos mais uma vez na casa de Maurício para que possamos juntos refletir, analisar e estudar a palavra do Evangelho à luz da doutrina de Jesus. Nós saudamos primeiramente a cúpula espiritual da casa e a todos os irmãos que nesse momento nos acompanham, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Nesse momento, feitas as devidas saudações, passamos a palavra para a nossa irmã responsável pelo Evangelho desse encontro. Irmãos, nós continuamos o estudo do Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E estamos analisando os itens 7, 8, 9 e 10. Os irmãos que acompanham este estudo do Evangelho já terão observado que nós analisamos já os 7 e 8, dentro do mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Vale lembrar que nós estávamos falando em que Jesus não se dirigia, não esperava nesse momento em que esteve entre nós, que os sábios, os cientistas, os prudentes se envolvessem, se interessassem, se submetessem a Deus. Ele sabia que não era o momento. Então ele falava para aqueles pobres de espírito, aqueles que queriam ouvir o Evangelho, que queriam ouvir a sua palavra. É para eles que ele se dedicou nesse momento, porque sabia que estavam preparados. Então hoje nós vamos continuar o item 9. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão pouco esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé,
e com humildade. De preferência, aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhe apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm, segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas. Que se perguntem o que diriam se os últimos de seus servidores quisessem se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderá atingi-los pessoalmente com sinais manifestos, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia. Mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal e, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão graças. Bem, estes dois itens completam mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Lembrando que quando nós falamos aqui, quando o Evangelho nos apresenta os sábios e prudentes, ele se refere àqueles que acham que sabem mais do que todos, do que os outros. E prudentes não se refere àqueles que têm prudência. Usado aqui significa esse que se acha acima dos outros. O sabichão.
mais do que o sábio. Então ele nos diz que o mesmo acontece com o espiritismo. Não adianta que nós façamos todos os esforços possíveis para convencer alguém das verdades que nós acreditamos. Não? Se ele não as quer ver, não podemos tentar mostrá-lo. E ele faz uma comparação aqui, comparando essa falta de vontade de entendimento com a cegueira. De que adianta apresentar a luz para um cego? Então, neste caso, de que adianta apresentar os mistérios, as verdades do Espiritismo para aquele que não crê, que se acha superior? De que adianta nós tentarmos fazê-lo entender que Deus é bom, que Deus é justo, que tudo que nós passamos é consequência dos nossos atos, que nós somos responsáveis pelo nosso destino, que tudo tem um motivo, toda ação tem uma reação, tem uma consequência? De que adianta se ele se acha superior a todos esses conhecimentos? E nos diz também que desafia a vontade de Deus, desafia o poder de Deus, dizendo que se ele quisesse, ele que mostrasse, que provasse. Os espíritos que estão a serviço de Deus não teriam condições de fazê-los ver essas verdades, de provar? Teriam, logicamente que teriam, mas não é esse o propósito. De que serviria isso? Precisam de provas para convencer-se? Bom, eles a terão no momento certo, no momento exato. E aqui ele nos diz que muitas vezes terão que ir até o fundo do poço para sentir vontade de subir. Terão que ir até as trevas, as angústias, senti-las, vivenciá-las, para aí então sim combater o seu orgulho, derrubar o seu orgulho. E muitos ainda poderão dizer que foi casualidade, foi o acaso, ou foi por seus próprios méritos que saíram do poço. Então, é complicado, é difícil tentar convencer quem ainda não está pronto para isso. Tentar transmitir algo para quem não está preparado ainda. É como no colégio, nós temos uma sequência para apresentar os conteúdos. Não podemos trazer aquilo muito complicado para quem não sabe o básico, quem não sabe o mínimo necessário. Então, tudo é um progresso, é uma evolução. Então, as verdades de Deus serão apresentadas e aceitas no momento de cada um. E nós, neste momento aqui na Terra, nós estamos convivendo com irmãos que estão em situações muito diferentes. Muitos já estão preparados para essas verdades, porque poderão ter o conhecimento intelectual, o conhecimento científico, conhecimento da matéria, mas tem algo que está faltando. E é esse algo que o Espiritismo, que os ensinamentos de Jesus, que o Evangelho de Jesus vem preencher. Temos os sábios que não querem aceitar, não querem se submeter
as verdades de Deus, mas temos também aqueles que sim, já sentem essa necessidade. Então esses estão preparados e nós vemos isso muito mais do que na época em que foi escrito o Evangelho. Hoje em dia nós vemos muito mais sábios, cientistas, conhecedores das profundezas da matéria, que tem muito conhecimento material e que estão à procura dessa parte espiritual que só as duas caminhando juntas complementarão o homem. Então não adianta querer apresentar essas verdades para aquele orgulhoso, aquele que se acha superior, que acha que acreditar numa força maior é coisa para pequenos. Não. As verdades são apresentadas aos humildes, aqueles que sentem a necessidade desse conhecimento, que não têm como seus companheiros a arrogância e o orgulho, a vaidade, a soberba. São aqueles que são humildes, que são simples, mas que têm essa fome de espiritualidade. É para esses, sim, que Jesus mostra as verdades, que Deus, através dos Espíritos, nos apresenta essas verdades. Para aqueles que estão preparados. Aqueles que neste momento ainda não estão, um dia chegarão lá. E nós já vimos em itens anteriores que muitos deles, ao retornar ao plano espiritual, se confrontam com essa verdade que aqui eles negaram. Que surpresa, né? Que surpresa quando, ao chegar lá, encontram aqueles humildes, aqueles que eles tão pouco consideravam, iluminados, prontos para ajudá-los a serem iluminados também. Então, as grandes verdades vão ser apresentadas no momento certo para cada um, no momento em que estiver preparado. E todos nós um dia estaremos nessa condição, prontos para recebermos as verdades que o Evangelho de Jesus nos apresenta. Que possamos estar nessas condições o mais breve possível, porque a fila é grande e não podemos perder a oportunidade que temos numa reencarnação, fazer dela um momento pronto, um momento necessário, um momento adequado para essa evolução. Que nós possamos ser esses humildes, abertos a receber todas essas verdades e principalmente que nós tenhamos condições de vivê-las, de entendê-las e colocá-las no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz para todos. Obrigada, irmã, pela leitura, pela explanação do Evangelho e que fique para a nossa interpretação dessa mensagem, agradecendo a cúpula espiritual da casa que nos acompanhou, aos irmãos que nos acompanham nestas mensagens quando são reproduzidas e a todos os demais frequentadores dessa casa. Nós agradecemos, assim posto, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.